Agora vamos falar de economia e saber como ficou o fechamento da semana no mercado financeiro. Luiz Arthur Nogueira vai trazer todos os detalhes para a gente. Luiz, quais são os destaques desta sexta-feira na economia brasileira, hein? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Caniato, Kalina, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. E que semana, hein? Que semana com muitas emoções no mercado financeiro, que não terminou bem, não. Hoje aqui no Brasil, o índice Bovespa caiu 0,78% aos 112.041 pontos, justamente num dia em que as bolsas subiram no mundo inteiro. Subiram nos Estados Unidos, subiram na Europa, subiram na China, subiram no Japão e aqui no Brasil o resultado foi negativo. E tem uma explicação, esse ruído provocado pelo presidente Lula, que criticou o Banco Central Independente, disse que é uma grande bobagem. A gente comentou esse assunto ontem aqui na Jovem Pan News, e isso, quando gera ruído, o investidor fica assustado, na dúvida vende as ações caíram hoje. Então não foi um bom negócio o presidente Lula ter criticado gratuitamente a independência do Banco Central, até porque o Banco Central tem feito um bom trabalho de combate à inflação, e o presidente Lula precisa entender que o Banco Central ajuda o governo dele justamente quando combate a inflação, porque a inflação baixa preserva o poder de compra da população mais carente. Além disso, esse ruído político gerado pelo presidente Lula acabou pressionando o dólar para cima. O dólar subiu hoje 0,70%, vendido a R$ 5,20. Portanto, um dólar que não subiu tanto, mas poderia ter caído num dia de euforia no mercado internacional. A boa notícia é que quando a gente olha o balanço da semana inteira, aí sim a Bolsa Brasileira conseguiu pelo menos acumular um ganho de 1% nesta semana, mas claro, Caniato, que o grande destaque negativo envolveu as ações das lojas americanas. Pois é, Luiz, o caso das lojas americanas realmente foi o destaque negativo desta semana. A gente pôde acompanhar, inclusive, com os seus comentários. E até o trio de investidores mais poderoso do país agora está sendo investigado pela CVM, né? Que é a Comissão de Valores Mobiliários, é isso? É o mínimo que se espera, né, Caniato? Que ninguém esteja acima da lei. Então tem que investigar, sim, os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles, Carlos Alberto Sicupira, que sempre foram muito badalados na mídia, inclusive, como exemplos de grandes empresários, e agora estão envolvidos nessa fraude bilionária, uma das maiores da história do Brasil, 20 bilhões de reais. Fraude essa lamentável, que fez muito investidor perder dinheiro. Então o que se espera é que a investigação da CVM, que é o xerife do mercado financeiro, seja uma investigação séria. E no limite, vira caso de polícia. Aliás, eu diria, Caniato, que se o Brasil fosse um país sério, alguma prisão preventiva já teria sido decretada aqui, porque não é possível que ninguém sabia desse escândalo. Nem os investidores, esses bilionários que a gente mencionou, nem os diretores das lojas americanas, nem a auditoria, a PwC, que verificava as contas da empresa e dava ok, dava sinal verde para as contas. Não é possível, o conselho de administração da empresa, ninguém sabia de nada. Muito suspeito, muito difícil a gente adivinhar, ou melhor, a gente acreditar que isso fosse possível. E para concluir, eu queria só para encerrar a semana, deixar esse número para reflexão, o tamanho do estrago. Há uma semana antes do estouro do escândalo, uma ação das lojas americanas valia R$12. Hoje, as ações caíram de novo, mais 29%, estão valendo apenas 71 centavos. Antes, valiam R$12, agora 71 centavos, o que significa que as ações despencaram em apenas uma semana, incríveis 94%. É caso de polícia, sim. É uma situação impressionante, até gostaria que depois você nos trouxesse uma comparação, se é uma queda tão vertiginosa, se foi inclusive algo parecido com o que aconteceu com as empresas de Eike Batista. Agora tem uma informação que seria importante para a gente compartilhar com a nossa audiência. É possível que ela caia tanto, chegue a zero e que ela deixe de ser negociada na Bolsa de Valores? Ótimas perguntas. Em primeiro, sim, muito parecido com o que aconteceu com as empresas de Eike Batista. Aliás, foi bom você lembrar o nome do Eike Batista, Caniato, porque eu espero que a investigação que foi dura contra ele, dura e necessária, inclusive o levou à prisão, que o mesmo aconteça com alguém nesse episódio das lojas americanas. E sim, o limite da queda das ações das lojas americanas, elas valerem 1 centavo, né? Porque se valerem menos que 1 centavo, a empresa simplesmente desapareceu. Como ela entrou em recuperação judicial,
no curto prazo ela não deve falir. Então a empresa não deve desaparecer no curto prazo. Mas o limite para a queda é uma ação valer apenas 1 centavo. Então, embora ela esteja valendo muito pouco, 71 centavos, tem sim espaço para cair ainda mais nos próximos dias. Então, muito cuidado, aquele investidor que gosta de especular, para não ser pego de surpresa, porque ela pode subir, de fato, mas pode cair ainda mais, com certeza. Então, tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte, Caniato. Certo, Luiz Arthur Nogueira e as principais informações da nossa economia. Claro que o Luiz volta ao longo da programação. Luiz, obrigado, boa noite. Boa noite a todos.